Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Botardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e eu estarei ministrando o curso de assistente de marketing digital. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Turma, daremos continuidade, tá, ao capítulo 5 mídias sociais. Nós iremos abordar sobre as estratégias de engajamento e crescimento de audiência. Então, vejamos. O engajamento e o crescimento da audiência nas mídias sociais são objetivos cruciais para qualquer marca que busque se destacar em um mercado digital competitivo. Né? Então, todas as empresas buscam esse engajamento, esse crescimento dentro aí das mídias sociais, tá? Que é a oportunidade de levar o seu produto, né, o seu site, para as pessoas certas, tá? Que o objetivo é a gente fazer aquele marketing assertivo, beleza? Então, à medida que o cenário das redes sociais evoluiu, né? As estratégias para alcançar esses objetivos também precisam se adaptar, beleza? Então, as redes sociais elas vão se modificando, tá? Novas ferramentas vão surgindo, então as empresas também, as estratégias têm que estar acompanhando isso para você não ficar atrás dessa corrida, ok? Então, a seguir, nós vamos explorar algumas das principais estratégias de engajamento e de crescimento, né, de audiência, que as marcas elas podem, né, implementar nas suas campanhas de mídia social, que vai atrair um certo público, ok? Então, vejamos. A primeira estratégia é a questão da criação de conteúdo relevante e valioso, tá? Então, uma das estratégias mais eficazes para engajar o público é a criação de conteúdo que realmente ele vai ressoar, né? Ou seja, vai trazer impacto com os interesses e as necessidades do público, tá? Ou seja, eu tenho um público específico, que eu já sei qual é, porém eu tenho que falar a língua desse público, tá? Então, se eu criar conteúdo que não está no interesse, não está na linguagem de quem eu preciso atingir, eu perco tempo, tá? Ou seja, estou perdendo, eu não vou atingir o público da forma certa, beleza? Então, isso implica, essa estratégia de conteúdo, implica entender quem são os seguidores, então tem que reconhecer para quem eu preciso produzir esse conteúdo e quais são os interesses desse público e o que eles buscam nas mídias sociais, tá? Então, precisa entender, fazer essa leitura e criar uma mídia, né, um conteúdo que vai atingir esse público e vai prender a atenção deles, ok? Então, as empresas, né, devem realizar pesquisas de mercado e análises de marcas de pessoas para identificar quais são os tópicos relevantes e os formatos que atraem esse público-alvo para determinada marca. Então, ainda nesse tópico de criação de conteúdo, o que acontece? Conteúdos que vão educar, né, que vão informar, que vão entreter, né, tem mais chances de serem compartilhados, aumentando o alcance orgânico. Então, quando eu produzo um conteúdo, certo? Que determinado público vai gostar e eles vão reproduzir isso, né, compartilhar isso, é um ponto positivo para a nossa campanha. Nós vamos atingir mais gente desse mesmo público. Então, além disso, essa diversificação dos formatos, por exemplo, a gente fazer conteúdo por meio de vídeo, infográficos, postagens de blog, stories, pode manter o conteúdo fresco e interessante, atraindo cada vez mais diferentes segmentos de audiência. Outro ponto, pessoal, é a interação e resposta ao público. Então, observem que o marketing é feito em cima dessa questão, né, de troca de informações entre marcas, né, ou seja, empresas e os clientes. Então, esse engajamento, né, engajar essa audiência, vai além de simplesmente postar um conteúdo. Envolve, além disso, né, envolve uma construção de um relacionamento com os seguidores, beleza? Então, essa atenção. Então, caixinhas de perguntas, né, responder a comentários, mensagens diretas, menções, é fundamental para demonstrar que a marca ela está valorizando cada vez mais a opinião do público, né, do usuário. E aí o que acontece? Essa interação ela não apenas aumenta o engajamento, né, que é a proposta desse tópico, mas também humaniza a marca, criando uma conexão mais forte com esse público-alvo. Então, além disso, fazer perguntas nas postagens, essas perguntas retóricas e promoções podem estimular mais interações com o público. Então, realizar, às vezes, sessões de perguntas, né, respostas ao vivo,
por exemplo, é uma maneira eficaz de se conectar com os seguidores num tempo real ali, né? Um tete-a-tete, abordando as dúvidas e os interesses de forma direta dos usuários da marca. Outro exemplo de estratégia é o uso de hashtags estratégicas, né? Que as hashtags, elas acabam sendo ferramentas poderosas que aumentam a visibilidade do conteúdo nas mídias sociais. Então, se eu uso uma hashtag, essa hashtag está bem utilizada na internet, é uma garantia que o meu produto está sendo visualizado, certo? Então, quando a gente usa as hashtags relevantes e populares, as marcas elas podem ampliar o seu alcance e conectar com públicos que são específicos em detalhes específicos, beleza? Ou seja, é a garantia que eu estou atendendo um público específico ali, ok? Então é importante a gente realizar uma pesquisa sobre quais são as hashtags, né, que são mais eficazes aí no meu nicho, no meu mercado específico, em cada plataforma, em cada nicho de mercado. Então a gente viu que tem várias plataformas, né? A gente viu várias redes sociais, mídias sociais. Então eu preciso ter esse cuidado, né? Para qual plataforma eu estou utilizando, qual hashtag está sendo mais intensa naquela plataforma e fazer essa diferenciação, beleza? Então, além disso, criar hashtag de marca exclusiva pode ajudar também a promover campanhas, né? E acaba facilitando o acompanhamento de conversas em torno de uma determinada marca. E o uso também de hashtags deve ser equilibrado, tá? Porque senão a gente sai de um controle, beleza? Que aumenta muito variável, então a gente acaba perdendo o controle. Então, o que acontece? Muitas hashtags podem parecer spam, tá? Enquanto o uso adequado pode aumentar de forma significativa a descoberta do conteúdo. Então, usar de forma demasiada também traz um certo ponto negativo, tá? A colaboração com influenciadores, isso é muito utilizado nos dias de hoje, tá? Então, as colaborações com influenciadores acaba sendo uma estratégia crescente, né, para a gente aumentar o engajamento e o crescimento da audiência em cima de determinado produto, determinada marca. Porque os influenciadores, eles possuem, né, um número de seguidores leais ali a eles, tá? Que acabam definindo as suas opiniões e as recomendações. Então, ou seja, eles seguem muito de forma fiel esses seguidores e acabam, eles defendem determinada marca e as pessoas que seguem eles têm isso como uma verdade e acabam sendo fiéis à marca também que eles estão divulgando. Então, ao colaborar com influenciadores que se alinham, né, com os valores e a imagem da marca, é importante isso, tá? As empresas podem alcançar novos públicos de maneira autêntica. Às vezes também eu posso me aliar a um influenciador que acaba se envolvendo numa... Primeira coisa que acontece, quando uma pessoa famosa se envolve em polêmicas, a primeira coisa que as marcas fazem é tirar esse vínculo, tá? Para não manchar as marcas, beleza? Então, tem que analisar também quem que é o influenciador, né, que está ali fazendo essa divulgação. Então, outro ponto, pessoal, é a colaboração com influenciadores. Desculpa, só está continuando, tá? Então, as parcerias, elas podem variar dessas postagens patrocinadas, né, até a criação conjunta de conteúdo, como desafios ou eventos ao vivo. Então, a marca pode ser, né, online, às vezes fazer um evento, chamar o famoso. Então, a chave para uma colaboração bem sucedida é escolher influenciadores que realmente, né, eles se conectem com essa audiência da marca, ou seja, faz esse casamento, e que compartilhe uma visão semelhante, garantindo que a promoção pareça natural e não forçada. Por exemplo, como é que eu sou uma pessoa que consumo carne, vou fazer uma propaganda de um produto que é vegano, vegetariano, e eu sou consumidor assíduo de carne. Então, é uma coisa que não vai pegar bem, né? Então, é isso que a gente tem que ver para não manchar a campanha. Então, o famoso, né, ele tem que casar ali o interesse dele. Outro ponto é a questão das promoções e concursos. O que seria isso? A empresa ela pode realizar, né, o responsável pelo marketing, ele pode realizar promoções e concursos, que isso acaba sendo uma estratégia eficaz para aumentar o engajamento e atrair novos seguidores, né? Então a gente vê várias marcas fazendo propagandas, né, promoções de carros, concurso que às vezes vai levar uma viagem para Paris. Então são promoções que vão engajar ali pessoas a consumirem aquele produto. Então esses eventos, eles acabam incentivando os usuários, né, a interagirem com a marca, seja através de curtidas, comentários ou compartilhamentos, beleza? Então, para garantir o sucesso, é fundamental que as regras do concurso sejam claras e acessíveis e que os prêmios sejam atraentes para o público-alvo. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, no Instagram, uma marca falando assim, ó, se você tirar uma foto com o produto, marcar 2 pessoas, né,
Então, assim, acaba que a pessoa vai ter que publicar um stories com a marca, marcar 2 pessoas, então, ou seja, o engajamento em cima dessa marca vai ser muito grande. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Então, além disso, né, promover esses concursos através de várias plataformas e incentivar os participantes a marcar amigos podem ampliar o alcance. Foi o exemplo que eu acabei de mencionar para vocês. Então, pessoal, acaba que essa abordagem, ela não só aumenta o engajamento, mas também ela ajuda a construir uma comunidade em torno da marca. Tá? Então, a gente aumenta o público desse produto, né, dessa marca. Outro ponto de estratégia, pessoal, que ajuda muito no engajamento e no crescimento de audiência, é a questão da análise de desempenho e o ajuste de estratégias. O que seria isso? Tá? Então, quando há essa atividade de monitorar, de analisar o desempenho das postagens e campanhas, é crucial para o crescimento. Então, a gente acompanha, né, se está tendo esse crescimento contínuo ou não. Então, a gente consegue mexer nas estratégias. Então, as plataformas de mídias sociais, elas oferecem uma variedade de análises, né? Então, quando a gente coloca o nosso perfil como comercial, a gente consegue perceber, eles trazem umas informações para a gente, né? Do número de visualizações, de curtidas, né? E aí a gente tem uma ideia de como está sendo o engajamento, o alcance, o crescimento de seguidores, né? Que podem fornecer alguns insights, né? Ou seja, algumas ideias valiosas aí sobre como está o funcionamento, né? E quem está funcionando, se está funcionando ou não, né? Esse engajamento. Então a gente pode mexer nas estratégias aí ao longo, né? Do funcionamento de uma campanha, né? De um concurso, enfim. As pessoas, elas devem estar dispostas a experimentar diferentes tipos de conteúdo e estratégias, utilizando os dados encontrados para ajustar as suas abordagens, tá? Então, é uma forma de ajustar essas estratégias. Então, por exemplo, a realização de testes A/B em postagens, anúncios e horários de publicação pode revelar o que gera mais engajamento, tá? Permitindo uma otimização contínua das campanhas. Então, ou seja, a plataforma, ela consegue te mostrar dados, tá? De qual o horário ideal para você colocar essas postagens, porque o seu público-alvo, ele está muito mais ativo em determinada hora do dia, tá? Quais são os anúncios que mais são visualizados, ou seja, se é vídeo, se é foto, se é infográfico. Então, essas informações são passadas, beleza? E aí, isso aumenta a questão do engajamento e do crescimento de audiência. Outro ponto é a construção de comunidades. O que seria isso? Construir uma comunidade em torno de uma marca é uma estratégia a longo prazo, ou seja, você vai aumentar ali o público e a chance de sua marca durar no mercado é muito grande, porque isso resulta em engajamento e crescimento da audiência. Isso pode ser feito criando, por exemplo, espaço para discussão, né? Por exemplo, fóruns online, grupo de Facebook, né? Onde os seguidores eles podem interagir entre si e com a marca, beleza? Ainda, fomentar um ambiente de apoio e diálogo aberto, né, para aumentar a lealdade e defesa da marca. Então, é interessante isso, tá? Esse ambiente de apoio, tá? Esse feedback das pessoas que utilizam, né? Além disso, a promoção de conteúdo gerado pelo usuário, né, como depoimento ou histórias de clientes, pode fortalecer o sentimento de pertencimento e incentivar outros a participar da comunidade, tá? Então, tem marcas que às vezes divulgam, né, o depoimento dos usuários da marca. Outro ponto, pessoal, é o conteúdo gerado pelo usuário, tá? Então, incentivar cada vez mais os seguidores a criar e compartilhar o conteúdo relacionado à marca é uma estratégia, né, venhamos, poderosa, porque o conteúdo gerado pelo usuário, chamado UGC, não apenas aumenta o engajamento, mas também fornece uma prova social, tipo assim, pessoas normais, né, utilizaram, e acaba que novos clientes, eles tendem a confiar mais nas recomendações de seus pares, ou seja, pessoas que usaram deram certo, então eu também vou fazer uso. A gente vê muito isso em questões de limpeza, produtos de limpeza, a pessoa usou, né, falou que deu certo e tal. Então acaba que isso fortalece, né? Então as marcas, elas podem promover esse UGC, né, esses depoimentos do usuário, pedindo que os clientes compartilhem fotos ou os vídeos usando seus produtos, utilizando hashtags específicas, que isso fortalece a marca. Então essa abordagem, ela não apenas aumenta a visibilidade, mas também fortalece, de certa forma, a conexão entre a marca e os consumidores, fazendo com que se sintam parte da história da marca. Então, pessoal, finalizando aqui esse tópico, né, em conclusão, o engajamento e o crescimento da audiência nas mídias sociais exige uma combinação de estratégias bem planejadas e adaptáveis, né? Então, a criação de conteúdo relevante, a interação, né, com os seguidores, o uso inteligente das hashtags, a colaboração, né, com os influenciadores, são apenas algumas das abordagens que podem ser inovadas pelas marcas, tá? Nas mídias sociais. Então, ao monitorar esse desempenho e ajustar as estratégias com base em dados, as marcas elas podem
construir comunidades vibrantes e leais, resultando em um crescimento sustentável e um engajamento colaborativo. Certo, pessoal? Então, esse foi o capítulo 5. Encontro vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.